rodando no Chrome. Aqui eu posso estar testando mesmo que eu esteja fazendo somente o aplicativo, ou se eu quiser fazer mesmo todo uma plataforma web, como os painéis, os dashboards que a gente faz. Aqui eu não mexi muito para telas grandes, mas aqui eu posso estar buildando nos navegadores agora, já de uma maneira estável. Outra mudança que teve também foi novos widgets adicionados ao Flutter, foi o autocomplete e o scaffold messenger. Eu até fiz um exemplo aqui para exemplificar melhor do autocomplete. Então, não é nada mais do que um campo onde a gente vai ter uma lista e nele a gente pode fazer a pesquisa e ele já vai ali completar para a gente. Por exemplo, se eu digitar um B ali, ele já vai mostrar ali um item da minha lista que corresponde a essa pesquisa. Isso no Flutter 1 não era possível fazer nativamente ali no Flutter. Ou a gente usava um plugin externo, ou a gente fazia ali na mão, que é bem mais complicado. Então agora a gente já tem dessa forma ali para fazer com o próprio recurso do Flutter. O outro é o Scaffold Messenger, que ele é nada mais do que ativar aqueles snack bars na tela. Antes a gente tinha que, era bem mais complicado fazer, eu vou até mais mostrar aqui no código, que é mais fácil explicar. No Flutter a gente usa muito fazer os templates. No template a gente sempre retorna o scaffold. O que é um scaffold? Ele nada mais permite a gente montar toda a estrutura da nossa tela. Então é nele que vai o webbar, os menus se a gente for utilizar, float button, tudo que for ali da estruturação da tela, ele vai nesse scaffold. E como a gente sempre usa o webbar em todas as telas e assim por diante, a gente sempre faz um template para usar nas telas e não ficar repetindo o código. Então, antes, para a gente usar esse snack bar, a gente tinha que definir no scaffold um key, uma chave, e toda vez que a gente fosse chamar esse snack bar na página, a gente tinha que ficar passando essa chave. E como a gente usa o template, isso era um pouco mais complicado, porque em todas as páginas onde a gente chama aqui o template, a gente tinha que ficar passando essa chave. Hoje não. A gente pode usar o scaffold normal, sem colocar chave nenhuma. E na página que a gente for colocar um snack bar, aqui dentro a gente pode colocar o Scaffold Messenger como uma ação de um botão, como uma ação de uma requisição, depois que a gente cadastrar alguma coisa, excluir alguma coisa. Então a sintaxe dele é bem mais fácil de você fazer, porque é só você declarar o Scaffold Messenger, passar o contexto e chamar o snack bar. Então ele ficou bem mais simples nessa questão. Deixa eu voltar aqui. O outro foi o Flutter Fix. Ele é bem importante quando a gente quer migrar um projeto do Flutter 1 para o Flutter 2. Ele tem alguns comandos, como o Dart Fix, o Flutter Fix, onde se a gente digitar, ele mostra para a gente o que deve ser mudado. O do Dart, ele vai mostrar principalmente nessa questão do no safety, onde a gente vê as variáveis ali, que depois eu vou estar explicando melhor. Mas ele vai mostrar ali tudo o que a gente precisa mudar ali da linguagem para fazer essa migração. E o Flutter, principalmente ali quando tiver algum widget depreciado, ele vai mostrar o que está depreciado e como mudar isso, né? Como distanciar agora com o Flutter 2. E também uma das principais mudanças que teve ali do Flutter 1 para o Flutter 2 foi o no safety, que eu vou estar explicando melhor, que ele é um tópico ali separado. Então, no safety, ele é um novo recurso do Dart que passa a tratar os tipos como non-null by default. O que é esse non-null by default? É nada mais do que todas as variáveis são não nulas por padrão. Então, agora, por padrão, toda variável que a gente cria, ela não pode receber nenhum valor nulo. Em linguagens como o Kotlin e o Swift, eles já tinham esse recurso, e no Dart ele passou a ter esse recurso a partir da versão 2.12. Antes, quando a gente definia uma variável, ela já recebia o padrão nulo, então eu não precisava instanciar ela como string name e receber sempre um valor. Eu só instanciava string name e ele não dava erro nenhum no código. Esse recurso novo, ele fortalece ainda mais o sistema dos tipos na linguagem do Dart. Então, ele sempre distingue os tipos que são anuláveis dos tipos não anuláveis. Uma das principais
Deixa eu ver. Isso ele permite que a gente evite vários travamentos do erro nulo. Até em aplicativos mais antigos, a gente tinha muito erro de abrir uma tela, uma variável estar nula e sempre dar aquela tela vermelha no aplicativo. Então, isso permite que a gente trate melhor todas essas variáveis e que evite todos esses travamentos no app. Como que a gente faz agora? Como eu tinha falado, antes a gente podia instanciar a variável como string name somente e no código não daria nenhum erro. Claro que depois a gente poderia ter erros ali, né, se a variável tivesse nula, mas ele não dava nenhum erro no código. Hoje, se a gente instanciar somente string name, ele vai dar erro, né? Ali ele não vai deixar o aplicativo compilar sem a gente tratar isso. Claro que existem alguns casos onde a gente vai precisar que essa variável receba algum valor nulo, principalmente quando a gente pega esses dados de alguma API, onde a gente não sabe como esse dado vai vir, se ele vai vir como uma string vazia, se vai vir com os dados ou se vai vir nulo. Para isso, a gente tem uma forma de tratar isso, onde a gente usa esse operador aqui, que é um sinal de interrogação, sempre depois do tipo da variável. Então, eu sempre vou instanciar assim, se eu quero receber um valor nulo, eu instancio o tipo, esse ponto de interrogação e o nome da variável. Aí sim eu consigo receber um valor nulo nela, sem nenhum erro. Eu nem preciso receber um valor nulo, eu posso só deixar string, ponto de interrogação, name e ponto e vírgula que ele já aceita. Quando a gente faz dessa forma, para ele receber um valor nulo, e quando a gente vai usar essa variável, a gente sempre vai precisar usar o operador de afirmação de nulo. Então, aqui eu coloquei um exemplo, que essa variável ela vai receber esse name, que pode ser que esteja nulo ou pode ser que não. Para que não dê erro no código, que ele saiba que essa variável pode ser nula, eu sempre tenho que colocar esse ponto de exclamação aqui na frente da variável. E aí sim o sistema permite que eu use ela. Uma outra forma também de tratar essas variáveis é com o modificador late. Então, ele permite que o valor inicialmente seja nulo, mas quando ele for utilizado em qualquer parte ali do código, ele não vai ser considerado nulo. Eu até coloquei ali uns exemplos mais no código ali para a gente ver. Deixa eu só ver. Aqui eu tenho a home e aqui o no safety. Aqui eu coloquei o exemplo onde a página recebe alguns parâmetros. Então, aqui eu tenho o text1, onde ele só recebe ali o string text1. Então, isso quer dizer que essa variável não pode ser nula, de jeito nenhum. Quando eu vou instanciar ela no construtor, eu sou obrigada a colocar esse required, porque isso indica que essa variável aqui, eu sou obrigada a passar ela quando eu for chamar essa página. Então, sempre vai dar erro no código se eu não passar essa variável. O text2, eu também deixei sem nenhum operador aqui afirmando que ele é nulo. Porém, aqui no construtor, eu já coloco uma variável, um valor inicial para ela. Então, isso também faz com que não dê nenhum erro. E nesse text3, eu coloquei ali com o operador do noSafety. Então, quer dizer que essa variável ela pode receber um valor nulo. E aqui eu instancio ela normal. E aqui também eu fiz essa variável aqui recebendo um modificador late, onde eu coloco late, o tipo da variável e o nome dela. Aqui ela está como nula, ela recebe o valor padrão como nulo. Porém, ele não dá erro aqui, onde eu trago a variável, sem precisar colocar aquele operador de afirmação de nulo, porque antes da página iniciar, aqui no init state, eu chamo uma função onde ela vai receber um valor. Então, isso quer dizer que ela inicialmente começa como nula, mas assim que a tela iniciar, ele já vai chamar essa função onde vai integrar esse valor a ele. Então, por isso que eu não preciso colocar nenhum operador aqui. Aqui no text3, onde eu tinha colocado o operador que pode receber algum valor nulo, aqui onde eu chamo ela, eu sou obrigada a colocar o ponto de exclamação. Se eu retiro, ele vai dar erro. Ele vai ficar com essa linha vermelha e ele não vai deixar eu buildar o aplicativo. Porque aqui, nesse text, por exemplo, ele não pode receber o valor nulo, porque ele vai dar erro. Então, como ele já sabe que vai dar erro, ele já nem deixa. Então, eu preciso colocar esse ponto de exclamação. Aqui no text2, onde ele já recebe ali no construtor valor, beleza? E o text1, ele é obrigado a passar um valor quando chamar a página, então ele também não precisa de nenhum operador. Aqui na home, onde eu faço a chamada da página,
Então, aqui o text 1, se eu retirar ele, que lá ele está como obrigatório, ele vai dar erro. Ele não vai deixar eu fazer essa chamada, porque aquele text 1, ele é obrigatório eu passar toda vez que eu for chamar essa página. Então, eu sempre tenho que ter ele aqui. E o text 3 também, porque ele pode receber nulo. Mas caso eu não passe ele aqui, ele vai dar um erro lá na minha página. Então, no safety, basicamente, são esses as principais definições dele. Ele não pode receber nulo e caso ele precise receber nulo, sempre tem que colocar esse operador. E agora, seria uma introdução. Não, beleza, deu para entender, ficou bom. Entendeu? Agora eu vou falar ali um pouquinho sobre a responsividade no Flutter. Um dos tópicos que a gente trouxe ali seria o Media Carry, o Wrap, o Orientation Builder, o Layout Builder e o Outsize Text. Eu acho mais fácil explicar isso daqui pelo código do que ficar falando muita teoria ali, mas são coisas bem simples ali que ajudam na responsividade dos aplicativos. Deixa eu fechar tudo isso aqui. Então, primeiro ali seria o Media Carry. O Media Carry, pelo menos dando uma rápida introdução, no Flutter existe apenas uma unidade de medida, que seria o pixel lógico. Então, não é como no CSS que a gente usa pixel, rem, a gente usa somente o valor, que é somente essa unidade de medida, que é o pixel lógico. Então, como consequência, a maioria dos problemas de layout e dimensionamento ali nos aplicativos, eles são resolvidos usando matemática. E grande parte dessa matemática está baseada no tamanho da tela. Então, o Media Carry nada mais é do que você conseguir pegar esse tamanho da tela e poder fazer ali cálculos para você calcular porcentagens que você precisa da tela, ou até mesmo... Deixa eu abrir aqui. Aqui é um exemplo onde a gente pega o tamanho máximo da largura dessa tela. Então, aqui no horizontal, eu coloquei ali um container com uma cor e um valor ali fixo ali da altura, que seria 200. Aqui a gente não usa como no CSS como 200 pixels, 20 rem, a gente é só um número mesmo, porque ele só tem uma unidade de medida. E como na largura eu quero que ele pegue o tamanho da tela inteira, seja a tela que for, né, do celular que for, eu uso o Media Carry. Que a sintaxe dele é colocar o Media Carry, ponto off, que a gente passa o contexto da página, ponto size, porque eu quero pegar um tamanho, e ponto width, porque eu quero pegar a largura da tela. E com isso ele pega toda essa largura aqui. Aqui no vertical, a gente também usa, eu coloquei ali um width de 150, deixei ele com cor também certinho, e aqui eu não estou pegando todo o tamanho da tela verticalmente, eu estou pegando só 80%. Então aqui que entra esses cálculos que a gente pode fazer com Media Carry. O contexto é o mesmo, pegando o size, o tamanho, e pegando o weight, que eu quero o tamanho vertical. E aqui eu faço vezes 0.8, porque eu quero pegar 80% dessa tela. Se eu tiro esse 0.8, salvando aqui, ele vai dar erro. Por quê? Porque eu já não tenho mais todo o espaço da tela disponível para mim. Porque eu coloquei esse tab bar aqui em cima, então esse tab bar ele já ocupa um espaço dessa tela. Então aqui se eu coloco para pegar todo esse tamanho da tela, ele vai querer incluir o tamanho desse tab bar. Então por isso que ele vai dar esse erro. Então aqui eu posso colocar vezes 0.8 ou 0.9, talvez dê certo. A única coisinha chata que eu achei ali de você buildar no Chrome é que sempre que você salva, ele volta para a página inicial. Quando a gente builda no celular ou em emulador, ele não faz isso. Mas voltando ali, ó, com 0.9 ele ainda deu 24 pixels que extrapolou ali na página. Então eu volto para o 0.8. Ele também ainda não pega todo o tamanho da tela, mas ele pega ali 80% dessa tela. Então, basicamente, o Media Carry, hoje a gente pode pegar toda essa largura, ou se não precisar, a gente pode estar fazendo cálculos ali para determinar o quanto da tela a gente precisa, seja em porcentagem. Então, aqui eu estou pegando 80%. Deixa eu voltar ali. O próximo é o Wrap.
Então, o wrap normalmente quando a gente faz o layout com vários widgets, vários containers, seja horizontal ou vertical, a gente pode usar uma linha ou uma coluna, né? Horizontalmente, a gente pode usar uma linha, assim como no CSS. Ou a gente pode usar uma coluna, caso seja verticalmente. Só que com as linhas e a coluna, a gente não tem como especificar se extrapolar esse tamanho da tela para onde que ele vai. E geralmente ele vai dar erro. Deixa eu pegar um exemplo. No wrap, aqui eu tenho um exemplo onde eu quero colocar vários nomes aqui nos containers com uma linha. Só que com a linha, ele vai extrapolar o tamanho e ele vai dar esse erro aqui de overflow. Com o wrap, a gente consegue fazer o seguinte. A gente consegue colocar quantos itens a gente quiser e quando não couber mais, ele vai pular para a linha de baixo. Deixa eu pegar aqui o código para exemplificar. Então, aqui eu tenho onde vai dar erro. Eu também fiz ali com o tab bar, para exemplificar na mesma tela. Então, ali eu tenho uma row onde eu passo todos os itens que eu quero. E nesse caso, vai extrapolar o espaço e ele vai dar erro. Caso eu tenha um espaço maior, ele não vai dar erro, ok. Mas é sempre bom a gente já pensar que o aplicativo pode rodar em celulares com tamanhos de telas diferenciados. Então, aqui ele vai dar erro. E usando o wrap, quando não couber mais, ele pula para a linha de baixo. E no wrap a gente pode definir um space, então quer dizer o espaço entre cada widget, e um run space também, que seria entre as linhas. Então aqui eu tenho um espacinho de 4 entre as linhas. Caso eu queira aumentar, tipo, por exemplo, vou colocar 10, ele já aumenta esse espaço entre as linhas. E aqui também, se eu quisesse aumentar, ele ia aumentar o espaço entre os itens do wrap. Ele também é bem simples ali de usar. É mais a questão quando você precisa listar vários itens ali e não vai usar um list. Então, você sempre usa o wrap, porque com o row provavelmente vai dar erro nas telas. O próximo é o Orientation Builder. Então, ele é nada mais do que a gente poder fazer os layouts de acordo com a orientação do celular. Até para isso, deixa eu abrir aqui. Então, aqui mostrando um pouquinho do código, a gente sempre vai retornar um Orientation Builder. E dentro dele a gente consegue pegar a orientação do aplicativo, do celular que ele tiver. Aqui eu coloquei um grid view, que seria um grid com vários itens. E aqui a gente consegue pegar esse orientation e fazer ali uma validação se ele vai ser portrait, né? Então, deixa eu só abrir aqui maior. Opa. Vou colocar assim. Então, quando ele for no modo retrato, ele vai aparecer. Ele vai aparecer 2 por linha. Quando ele for paisagem, é para ele aparecer 3 itens por linha. Então, vamos ver se isso realmente vai proceder. Então, aqui eu estou no modo retrato, então ele está aparecendo 2 itens por linha. Caso eu vire o celular, ele vai aparecer 3. Então, hoje a gente quase não faz essa validação ali para os aplicativos, né? Quando ele estiver no modo paisagem. Mas é sempre bom a gente pensar porque em vários casos ali, se a gente não fizer essa validação, por exemplo, iria sobrar um espaço enorme de tela, porque ele iria continuar listando 2, e ia sobrar todo esse espaço de tela aqui que poderia ser aproveitado quando estivesse em modo paisagem. Então, a gente pode estar fazendo essas validações aqui com o Orientation Builder para mudar o layout conforme a orientação dele. Também é bem simples ali de entender. O próximo é o Layout Builder. Deixa eu abrir ele aqui. Então, o Layout Builder, ele ajuda você a criar, seja uma árvore de widgets, o layout que você for montar, que pode depender do tamanho original do widget original ali, da página, da tela, ou do widget pai.
Deixa eu voltar ele aqui. Layout Builder. Então aqui a gente também retorna um Layout Builder e dentro dele que a gente vai fazer todas as validações. Então aqui a gente recebe um Box Constraints, onde vai estar todas as medidas da tela que ele está, do dispositivo que ele tiver. E com esse Constraints a gente consegue pegar o Max Width e o Max Height. Aqui eu fiz uma validação com a largura. Então quando essa largura ela for maior que 600, ela vai retornar esse container aqui, que é o Build Wide Containers. E quando ele for menor, quando for o contrário, ele vai retornar esse Build Container. O que seriam esses dois widgets? No normal, ele vai retornar somente um container. E no wide, ele vai retornar 2. Então aqui, ó, quando eu aumento a tela, ele já mostra 2. Mas aqui eu vou inspecionar. Aqui até coloquei no responsive, que eu consigo puxar as telas. Então aqui, ó, vocês podem ver que está 410 de largura. Então ele está mostrando somente um container. Se eu começar a aumentar isso daqui, a hora que passar de 600, ele já mostra os dois. Então passou de 600, ele já retorna um outro widget ou um outro layout que você quiser que mostre quando tiver um valor determinado. Então aqui seria, sei lá, uma tela de um tablet, vai mostrar os itens maiores ou itens a mais, e quando for uma tela de celular, vai mostrar de uma outra forma. Então ele também é só essa parte sim de validação. E aqui você pode não só validar uma vez, aqui você pode colocar quando for maior que 600, aqui quando for maior que 1000, e assim por diante. Deixa eu ver o próximo. O próximo seria o Auto Size Text. Aqui ele é basicamente mais para você fazer com os textos, e ele não é um recurso do Flutter, ele é de uma biblioteca de terceiros. Então aqui no PubSpec IAML eu importei ele com a versão mais atual, o Auto Size Text. E aqui eu tenho dois exemplos. Deixa eu abrir aqui também. Nesse primeiro exemplo, eu tenho o text normal, que é o recurso do Flutter, e aqui embaixo eu tenho o Auto Size Text, que é dessa biblioteca. Então, com o Auto Size Text, eu consigo definir outras questões ali que no text normal não é possível. Então, aqui eu posso colocar o máximo de linhas que ele pode ocupar. Eu posso definir uma font size mínima, um min font size, que aqui está 14. Eu posso definir o overflow, então quando não couber mais, o que ele vai fazer? Aqui eu coloquei o elipses, que seriam os 3 pontinhos. E tem outras coisas ali. Tem o max font size também, onde eu posso definir ali que a font size máxima seria 30. E assim por diante. Então aqui, se eu vou aumentando, vocês podem reparar que aqui ele sempre vai ocupar 2 linhas. E ele vai aumentar a fonte de acordo com o que couber nessas 2 linhas. Enquanto no text normal, ele vai estar ocupando 3, ou até mesmo, quando eu estiver no mobile, ele vai estar ocupando aqui 7, 8 linhas. E às vezes isso daqui ocorre erro também, porque às vezes um container que eu tenho ali para colocar esse text, ele tem um tamanho máximo ali de 100. E pode ser que esse texto ali extrapole esse tamanho e vai dar erro, aqueles erros de overflow. Então eu posso estar usando o Auto Size Text para controlar isso e para não ocorrer esses erros. Caso o texto seja muito grande, ele vai colocar esses 3 pontinhos, ele vai diminuindo a fonte. Ali eu coloquei a fonte mínima de 14, mas eu posso colocar menor ainda. Então a gente consegue fazer com que os textos não extrapolem ali o tamanho que a gente definiu ou que já está definido. Então aqui ele vai aumentando a fonte, mas sempre mantendo em 2 linhas. Agora chegou um ponto que os dois estão iguais. Mas conforme eu vou diminuindo, ali ele vai sempre mantendo nas 2 linhas, no máximo de linhas que você determinou aqui.
enquanto o outro ele já vai colocando ali as linhas enquanto ele precisar. E ele também não tem esse controle de tamanho de fonte. Então, ele sempre vai mantendo essa fonte. Então, às vezes, você está fazendo um aplicativo que vai ser buildado em um tablet e em um celular. Às vezes, a fonte que você está no celular é muito pequena para quem está olhando num tablet. Então, você pode fazer esse max e esse min font size ali para estar fazendo essa validação. E é isso. Não sei, ficou alguma dúvida? Deu para entender certinho ali a questão da responsividade? Não, achei. Eu gostei bastante.